Vamos para a terceira dica. A terceira dica para você interpretar melhor a palavra de Deus. Tem o que a gente chama de tradução interlinear. O que é uma tradução interlinear? A tradução interlinear ela tem uma utilidade muito grande, porque as traduções interlineares elas são obras que apresentam o texto hebraico e o em português no Antigo Testamento e o texto grego no Novo Testamento. Então, você tem em mãos uma ferramenta extremamente útil, que é quando você faz o comparativo dos idiomas originais em que a Bíblia foi escrita, você tem um enriquecimento de entendimento muito grande, porque você vai pensar como o escritor pensou. Existem muitos textos no Antigo Testamento e no Novo Testamento, cuja abordagem de tradução ela pode abranger muitas palavras. Então, uma palavra ela pode ter vários significados. Um exemplo, né? Quando você pega em Lucas 17 e diz assim, ai de quem venha o escândalo. A palavra que está lá é escandalós. Exatamente a mesma palavra aqui para escândalo. Você vai ver isso escrito lá no grego, escandalós. Está escrito lá, escandalós. Se você pegar, então, a tradução do grego para o português da palavra escandalós, onde você vai encontrar, você vai descobrir que escandalós é um pouco diferente do que a gente pensa que é escândalo, apesar de no sentido vai dar o mesmo. Então você pega a palavra escandalós, você vai ver que escandalós era uma armadilha que os romanos utilizavam, né, para surpreender, no meio da batalha, os exércitos que vinham desavisados e caíam nessa armadilha. Essa armadilha era terrível, essa armadilha era uma vala onde eles enchiam de material putrefato. Esse material putrefato gerava infecções muito rápido nas pessoas e eles colocavam lanças apontadas para cima e cobriam aquilo, né? Camuflavam. Então, quando vinha o exército inimigo que caía naquelas valas, então os seus soldados, quem caísse ali, se feria, machucava terrivelmente, e essas feridas, por conter muito material putrefato ali, eles acabavam eh, 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 eles acabavam infeccionando e inutilizando, muitas vezes gerando gangrena e assim por diante. Então, bom, essa palavra ela foi traduzida corretamente. O que Jesus quis dizer ali foi o seguinte: ai de por quem venham as armadilhas, as cascas de banana, vamos dizer assim, as malícias, não especificamente o escândalo no sentido que a gente conhece, o escândalo. Então seria traduções mais modernas já traz aquela palavra ali, ai, porque veio as ofensas. Porque as ofensas, elas são verdadeiras armadilhas para que homens caiam em pecado. Observe como você já tem uma visão um pouco diferente. Ai, de por quem venham os escândalos. Os escândalos, quando a gente imagina, são as quedas, são os erros cometidos muitas vezes por homens de Deus, por pessoas assim, ou até mesmo crentes, na verdade, o texto ali não está falando disso. O texto está falando, ai de que por quem venham as ofensas. Ai daqueles por quem fazem os outros tropeçar, porque fazem os outros pecar. Ai daqueles que criam obstáculos para a santidade de outras pessoas. Veja quantas interpretações nós podemos ter que estão corretas dentro de um texto que a tradução não expressa especificamente o que o texto de fato quer dizer, simplesmente porque a tradução ela foi feita muito que literalmente pegando uma palavra do português que tem uma grafia semelhante ao grego. Então, quando você tem uma Bíblia interlinear, onde traz o grego e traz o hebraico no Antigo Testamento e o grego no Novo, você tem assim, um ganho muito grande no entendimento da palavra. E isso vai enriquecendo ainda mais o seu entendimento. Você vai ler e você vai ver coisas que não faziam sentido, passam a fazer sentido, passam a ter uma explicação mais lógica.